Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre O Processo, que é um novo documentário da diretora Maria Augusta Ramos, que vocês conhecem de outros filmes como Justiça, Juízo, Morro dos Prazeres e Futuro Junho. O Processo é um filme que, por sua natureza, pelo tema que ele aborda e pela maneira como ele aborda esse tema, ele é um filme naturalmente polêmico. De tempos em tempos sempre surge um filme, uma série, qualquer tipo de obra que me leva a questionar até que ponto o crítico de cinema, com a sua função de crítico de cinema, ele pode ou não deixar que a sua opinião pessoal a respeito de um determinado tema político invada a sua percepção a respeito da obra que ele está avaliando. O que eu quero dizer com isso? O Processo, assim como Polícia Federal e O Mecanismo, ele é uma obra que, à sua maneira, toma um lado, toma um posicionamento político. O que não quer dizer que o filme esteja no mesmo nível de O Mecanismo e de Polícia Federal. Eu acredito que o crítico de cinema precisa saber segregar a sua opinião política da qualidade da obra que ele está avaliando. E eu não acho que eu tenha falado mal de Polícia Federal ou de O Mecanismo por causa das opiniões que essas duas obras carregavam. Não é por causa disso. Eu falei mal dessas duas obras por causa da maneira extremamente infantil, extremamente torpe, extremamente rasa com que elas discutiam as suas questões e pelo fato delas serem obras tecnicamente ineficientes. O Processo é uma obra que conta com opiniões que são contrárias ao que o Polícia Federal e O Mecanismo representam. O Processo, ele, para quem não sabe, ele fala sobre o processo que levou ao impeachment da Dilma Rousseff. Eu vou manter a palavra impeachment para evitar maiores confusões aqui nos comentários, já é? Dito isso, o filme ele parte sim do princípio de que o impeachment que rolou contra a presidente Dilma Rousseff, eleita com 54 milhões de votos, foi um golpe, e que o atual governo do Michel Temer é um governo ilegítimo. Essa é a visão que a Maria Augusta Ramos demonstra em O Processo. Do ponto de vista puramente técnico e formal e estilístico, O Processo é um documentário absolutamente exemplar, e ele conta muito bem a história que ele pretende contar. Ele é um filme que frequentemente enfoca as intrigas que ocorrem na política brasileira, conversas que ocorrem tanto na comissão da defesa da Dilma quanto na galera contra a Dilma, e o filme ele basicamente gira em torno dessas conversas, dessas intrigas, e isso poderia tornar o filme repetitivo. E, do ponto de vista estético, ao enfocar essas conversas, a Maria Augusta Ramos faz um trabalho que torna o filme interessante do ponto de vista estético. Os planos que ela adota são planos que realçam a tensão crescente que ocorre nesses cenários, e as imagens de arquivo que ela joga de vez em quando, por exemplo, retiradas da TV Senado e da TV Câmara e desse tipo de emissora, elas destoam, de certo modo, da uniformidade do filme, mas não demais. De vez em quando a qualidade da imagem cai um pouquinho por causa dessas imagens de arquivo retiradas desses canais, mas de modo geral ele é um filme bastante uniforme, com uma qualidade de imagem bastante eficaz, e não se torna um filme irregular na qualidade da sua imagem. Da mesma maneira, a montagem do filme, que teve que resumir dezenas e dezenas de horas de conteúdo gravado pela Maria Augusta Ramos e essas imagens de arquivo, essa montagem ela consegue fazer um ótimo trabalho de seleção de conteúdo, de quais os tópicos que ela vai pegar para contar a história que ela tá querendo contar. E nisso, O Processo torna-se um filme com um ritmo bastante correto. Ele tem 2h15 e ele consegue contar direitinho toda a história que ele tá querendo contar sobre a política brasileira, sobre o processo que levou ao impeachment da Dilma. Sempre que surge um personagem novo no filme, o filme não necessariamente coloca aquela legendinha falando quem ele é, qual o cargo que ele ocupa. Não, ele deixa que a situação se desenrole e que o espectador entenda quem é aquele personagem, ou se você esteve antenado ao que rolou no país nos últimos 2 anos, você vai atiçar a sua memória, vai lembrar perfeitamente quem é cada um ali. Mas o filme, ele consegue ser explicativo e bastante objetivo no que ele tá querendo contar, sem tratar o espectador como um completo alienado. E isso é muito bom, e isso é um ótimo trabalho que a Maria Augusta Ramos faz no Processo. Eu acho que lá pra metade do filme, o filme ele perde um pouquinho o ritmo, mas isso é uma coisa que eu acho que a Maria Augusta Ramos nem tinha muito como escapar, que é o fato de que a partir de certo momento, o filme ele começa a ficar um pouquinho repetitivo nas discussões
que o filme enfoca a respeito das intrigas que estavam rolando. A gente sabe que a política no Brasil é, por si só, um caos absoluto, uma baixaria generalizada, e lá pra metade do filme, o filme começa a repetir um pouquinho cenas desse tipo, cenas de pessoas se exaltando, gente gritando, pessoas mesmo quando são conversas um pouco mais civilizadas, as pessoas estão repetindo informações que a gente já sabe e tal, e de um modo geral, o filme ele conta uma história que a gente já sabe o desfecho e a gente já sabe onde o filme tá querendo chegar, que é o fato de que tudo aquilo ali foi um circo armado, foi um jogo cujo placar final já era conhecido há muito tempo. E o filme parte desse princípio e ele monta essa narrativa. E a maior parte do filme gira em torno principalmente da visão das pessoas que foram contrárias ao impeachment. Basicamente porque a Maria Augusta Ramos, e esse é um outro probleminha que a Maria Augusta Ramos nem teve muito como solucionar, que foi o fato de que a galera da oposição, da galera favorável ao impeachment, se recusou a participar do documentário. Então ela meio que teve que jogar com o que ela tinha ali e era basicamente a visão do lado contrário ao impeachment. E embora algumas pessoas até possam acusar o filme de ser favorável demais a Dilma, a verdade é que o filme não tinha muito pra onde ir porque a galera que era contrária a Dilma não se recusou a participar do projeto. O próprio título do filme por si só já é um título bastante sugestivo. O processo não é só o processo do impeachment, mas faz uma referência ao processo do Kafka. O próprio Lindbergh Farias fala isso em certo momento do filme. Mas eu acho que o filme ele faz um trabalho que é muito importante, que é não definir vilões nefastos e heróis que são anjos, que é uma coisa que o Polícia Federal e o Mecanismo fazem quanto aos heróis dessas duas obras. Os heróis do Polícia Federal e do Mecanismo são criaturas intocadas, imaculadas, que você quer o tempo todo dar um abraço neles a qualquer momento. E o processo, ele não é um filme que se resume a isso, ele é um filme que mostra aquelas pessoas de uma maneira bem mais honesta e bem mais transparente. Por exemplo, a gente entende a posição da Comissão da Defesa da Dilma, a gente entende que o porquê deles estarem ali, que existe uma batalha que eles sentem que estão perdendo, mas o filme não necessariamente por isso, ele deixa de mostrar as fragilidades dessa galera. Em certo momento do filme, a Gleisi Hoffmann surge assumindo que o governo do PT foi o governo, sim, falho e imperfeito. Em certo momento do filme, a gente vê o Lindbergh Farias fazendo algo que é bastante questionável, que é acusar a Janaína Pascoal de algo logo depois dela ter saído da sessão. Isso não deixa de ser uma atitude questionável por parte do Lindbergh Farias. Em outro momento do filme, a gente vê os personagens conversando e eles não sabem muito bem a situação na qual eles estão. Às vezes eles não têm muita noção, muita certeza nem do lugar onde eles estão ocupando. E o filme não trata a Dilma como uma pobre coitada. Não, o filme trata a Dilma como uma mulher que sabe que vai perder, que sabe que vai virar carta fora do baralho e que mesmo assim demonstra uma certa atividade, uma certa força física. E o filme não nega que o governo, tanto da Dilma quanto do Lula, foram governos cheios de falhas. Só que do outro lado, ao mostrar o Aécio Neves ou o Eduardo Cunha, o filme ele basicamente joga com aquilo que a gente já sabe e, sinceramente, eu acho que nem teria muita defesa pra essa galera. Se você já tá habituado a olhar pra cara do Aécio Neves e sentir um certo nojo, você vai olhar pro Aécio Neves nesse filme e você vai sentir um certo nojo. Se você já tá acostumado a ver a imagem do Eduardo Cunha e olhar e ter uma reação de que porra é essa? Você vai olhar o Eduardo Cunha nesse filme, você vai ter uma reação de que porra é essa? E se você encara a Janaína Pascoal como uma figura digna de gargalhadas, você vai olhar a Janaína Pascoal nesse filme e você vai dar gargalhadas. E aliás, pra vocês terem uma ideia, a Janaína Pascoal, independente dela ser quem é, ela rende alguns dos melhores momentos desse filme. Ela é uma figura divertidíssima, assim, tipo, por mais que as coisas que ela diga alternem entre o lamentável e o hilário, ela rende alguns dos momentos mais divertidos e mais engraçados do filme. E pra finalizar, eu acho que a Maria Augusta Ramos ela demonstra uma inteligência visual e estética ao conduzir esse filme que é bastante admirável. E existem planos nesse filme que acabam sendo planos poéticos, que acabam sendo planos que dizem muito sobre a história que o filme conta e sobre a situação atual política do Brasil. Logo no início do filme, vocês vão ver aí na tela, existe um plano geral enfocando o Congresso Nacional e de um lado existe a galera contra o impeachment
impeachment vestida de vermelho e do outro lado existe a galera a favor do impeachment vestindo as cores da bandeira brasileira. E esse filme, ele faz um trabalho narrativo tão eficaz que quando o hino nacional surge cantado nesse filme, você sente não orgulho, mas um certo embaraço até. Em outro momento, um pouco mais pra frente, a gente vê um plano da cadeira da Dilma Rousseff vazia. E isso é muito interessante, porque embora a produção do filme até tivesse uma noção, como todo mundo, tinha uma noção de que no fim das contas a Dilma ia ser retirada do seu cargo, ainda assim isso não deixa de denotar uma certa inteligência da Maria Augusta Ramos, que de certa forma ela meio que previu, assim, conseguiu antever que ela ia ser retirada do cargo e fez esse plano já pensando no significado, no símbolo que esse plano da cadeira vazia ia demonstrar mais pra frente. Spoiler pra todo mundo que esteve fora do Brasil nos últimos 2 anos, a imagem que encerra o filme, encerra a projeção, é de uma cortina de fumaça. E é exatamente isso que o Brasil se transformou nos últimos anos, uma grande cortina de fumaça, onde a gente não sabe mais para onde ir, a gente não sabe mais do que vai ser daqui para frente, o que o governo vai aprontar e como que a população vai reagir. Independente do filme estar certo ou errado, eu acho que isso, quem vai dizer é o tempo, mas eu acho que é um filme que vai deixar uma marca, que vai ficar por muitos anos e vai ser um documento muito importante para demonstrar a trajetória do Brasil nesse momento dificílimo que a gente está vivendo. Como narrativa, ele funciona por conta do peso que a gente carrega do que a gente vivenciou nos últimos anos no Brasil, sabe? Logo, o filme já começa revivendo aquele instante apavorante e constrangedor que foi a votação na Câmara dos Deputados para aprovar o início do processo de impeachment. E você não sai do cinema feliz, você sai do cinema com uma sensação meio pessimista. Embora a Dilma encerre o filme fazendo um discurso exigindo que a gente mantenha a cabeça para cima, mantenha a cabeça erguida, a gente sai do cinema se perguntando, ok, mas manter a cabeça erguida como? Para onde? Para onde que a gente vai? Então, em resumo, O Processo é um filme que mostra que sim, é possível você fazer um filme tomando um partido. Basta você saber defendê-lo apropriadamente. Então é isso, eu acho que talvez esse vídeo aqui ele gere um pequeno bafafá aqui nos comentários, mas diga aqui o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, um grande abraço e até a próxima.